Boa tarde, eu sou a aluna Yasmin Andrade da Silva, do Colégio Centro Educacional Carneiro Ribeiro, classe 3. E hoje vamos fazer uma pequena pesquisa com os alunos aqui da escola. Boa tarde, meninos. Boa. Você sabe o nome da sua escola? Escola classe 3. Centro Educacional Carneiro Ribeiro. E você sabe quem foi Carneiro Ribeiro? Boa tarde. Boa. Qual o nome de vocês? O meu é Rita. Há quanto tempo vocês trabalham aqui na escola? Tem vai fazer 20. 28. Vocês sabem qual é o nome da escola? Classe 3, Carneiro Ribeiro, Palmeira. Escola Carneiro Ribeiro, classe 3. Vocês sabem quem foi Carneiro Ribeiro? Não. Vou fundador, eu não sei. Eu acho que o nome dele era Carneiro, né? Ribeiro. Aí botou o nome Carneiro Ribeiro. Estou aqui com o professor Cláudio. Cláudio, você sabe qual é o nome da escola? Centro Educacional Carneiro Ribeiro, querida. E você sabe quem foi Carneiro Ribeiro? Eu sei, ele foi secretário de... Na época é como se fosse hoje, secretário de Educação. Boa tarde. Qual o seu nome? Jaída. Há quanto tempo a senhora trabalha aqui na escola? A senhora sabe qual é o nome da escola? Centro Educacional Carneiro Ribeiro, Escola Classe 3. E a senhora sabe quem foi Carneiro Ribeiro? A ideia é bom, gostaria de aprender com vocês. Qual o seu nome? Enzo, você sabe qual é o nome da escola? Rapaz, eu lembro que é Carneiro Ribeiro, alguma coisa Carneiro Ribeiro, mas eu conheço pelo popular que é classe 3. Você sabe quem foi Carneiro Ribeiro? Foi o... Aí como é que fala? O que construiu a escola? O fundador da escola? Não. Agora aqui com o professor Francisco Guiares. Professor, o senhor sabe qual é o nome da escola? Centro Educacional Carneiro Ribeiro, Escola Classe 3. E o senhor sabe quem foi Carneiro Ribeiro? Carneiro Ribeiro foi um educador, né? Além de ser não sei se ele foi jurista. Eu sei que Anísio Teixeira foi jurista e foi educador também. Mas eu acredito que Carneiro Ribeiro tenha sido só educador, entre outras atividades que ele desenvolveu na chamada Secretaria de Educação e no estado da Bahia, né? Boa tarde. Qual é o seu nome? Lenice Correia da Anunciação. Ok, Lenice, há quanto tempo você trabalha aqui na escola? Há 26 anos. E você sabe qual é o nome da escola? Sim. Qual? Centro Educacional Carneiro Ribeiro, Escola Classe 3. E você sabe quem foi Carneiro Ribeiro? Carneiro Ribeiro foi um homenageado pelo precursor, pelo idealizador do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, Anísio Teixeira, e ele quis homenagear Carneiro Ribeiro, que era um professor negro, né? Então é um nome de destaque na educação brasileira e super valorizado por Anísio Teixeira. Olá, sou o professor Matheus Galvão, professor de História do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, classe 3. E como vimos na entrevista das meninas, ainda falta responder uma pergunta, né? Quem foi Carneiro Ribeiro? Então, para responder essa pergunta, a gente vai fazer uma entrevista com o historiador e professor Ismael Laje Pitanga. Boa tarde, eu sou a aluna Yasmin Andrade, do nono ano. Boa tarde, eu sou a Beatriz Mourão, do sétimo ano B, e nós temos algumas
importância dele. Queremos saber, quem foi Carneiro Ribeiro. E queríamos saber qual foi a importância dele na educação. Saudações a todos os colegas, professores do Colégio Classe 3, em particular o professor Matheus e seus estudantes que me pediram para gravar um vídeo sobre o Carneiro Ribeiro. O Carneiro Ribeiro foi um professor negro do século XIX e início do século XX, que nasceu na Ilha Itaparica em 1831 e tem sua importância não só na atuação na educação. Formado em medicina, ele transitou em espaços políticos e educacionais da Bahia durante o século XIX e início do século XX, ocupando ali a cadeira de primeiro presidente da Academia de Letras da Bahia. Se interessou por temas relacionados à medicina, como na área de psiquiatria, por exemplo, e temas relacionados também à educação. Fundou escola e também foi revisor do Código Civil Brasileiro, de 1903, e um revisor gramatical, né? E ele participou ali de um debate com o Rui Barbosa, onde os dois produziram essa polêmica em relação à revisão do Código Civil Brasileiro. E o Carneiro Ribeiro se notabilizou a partir, principalmente, desse debate, né? E o Carneiro Ribeiro ele tem uma importância muito grande na Bahia porque ele leva nome de escola, principalmente os colégios vinculados à Escola Parque, que fica ali na Caixa d'Água, os centros educacionais Carneiro Ribeiro. Todos eles se chamam dessa forma, e é evidentemente uma homenagem, né, do Anísio Teixeira ao educador Ernesto Carneiro Ribeiro. Olá, boa tarde. Meu nome é Ana Beatriz, sou do 9º ano B vespertino e eu gostaria de saber qual é a relação com Anísio Teixeira e a escolha dos nomes Carneiro Ribeiro para as escolas clássicas. O Carneiro Ribeiro é uma referência na educação da Bahia. E o seu nome registrado em escolas de Salvador, no interior da Bahia, nos permite perceber isso. Entretanto, a gente não tinha informações, ou pelo menos pesquisas, que aprofundassem esse conhecimento em relação à sua contribuição intelectual na educação. Mas a gente consegue perceber que o Anísio Teixeira ele conhecia o Carneiro Ribeiro e a sua trajetória, e isso fez com que o Anísio Teixeira homenageasse o Carneiro Ribeiro, principalmente no seu maior projeto, que era a escola integrais, né, a Escola Parque. E não à toa, a própria Escola Parque ela já tem esse nome, né, o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, e as escolas clássicas que fazem parte do projeto da Escola Parque, elas também têm o nome do professor Carneiro Ribeiro. Eu não consigo afirmar assertivamente, com certeza, a relação entre Anísio Teixeira e Carneiro Ribeiro, mas o Carneiro Ribeiro ele foi um pensador também da educação e ele valorizava e implantou também o ensino integral em suas escolas. Então a educação integral do Carneiro Ribeiro, que tinha relação com o conceito, né, de uma educação integral do ser humano, né, como um todo, ela vai aparecer também nas obras e no pensamento do Anísio Teixeira. Então eu acredito que a concepção do Anísio Teixeira de educação integral, ela bebe também nas fontes escritas e proferidas pelo Carneiro Ribeiro, principalmente a partir da sua escola, né, que era o Colégio Carneiro Ribeiro. Então eu acredito que a atuação do Carneiro Ribeiro serviu também de inspiração para os estudos do Anísio Teixeira, que vai implementar em seus projetos educacionais as escolas integrais no Brasil. Boa tarde, meu nome é Maria Clara. Eu sou do 9º ano B vespertino e eu queria saber por que os presidenciais estudam sobre Carneiro Ribeiro. Yasmin Andrade, no 9º B vespertino. Eu queria saber como o Carneiro Ribeiro conseguiu driblar as condições definidas aos negros de ocupar o espaço intelectual. Eu me interessei pelo Ernesto Carneiro Ribeiro a partir de uma postagem no Facebook, onde trazia uma pequena biografia sobre esse intelectual, onde se referia a ele como um professor negro nascido na Ilha Itaparica.
né? E como parte da minha vida eu morei, né, na Ilha Itaparica e atuei como professor, me chamou muita atenção, né, conhecer essa trajetória de uma personalidade negra, nascida lá no território itaparicano. E outro aspecto foi também o nome do Carneiro Ribeiro, né? O nome do Carneiro Ribeiro é muito comum de a gente ver nos cenários urbanos, né, de Salvador e também da ilha. Tinha uma escola lá com esse nome, Carneiro Ribeiro. E quando eu estudava em Salvador, na adolescência, no caminho tinha alguns colegas e amigos do Curuzu, da Liberdade, que era o lugar que eu morava, que estudavam ali no Carneiro Ribeiro Filho, que fica na Lapinha, que antes de ser uma escola pública, era uma escola privada do Carneiro Ribeiro, né, que se chamava Escola Carneiro Ribeiro. E depois os filhos deles administraram essa escola e depois estatizou a escola, né? Então, além disso, o Carneiro Ribeiro, por ser negro, né, chama a atenção da gente, que busca constituir essa identidade negra, né, e conhecer a história dos nossos ancestrais, não só de uma forma de resistência ao escravismo, mas também nesses espaços de intelectualidade. Por isso que eu me interessei pela história do Carneiro Ribeiro. O Carneiro Ribeiro ele vai conseguir superar as barreiras sociais da Bahia oitocentista a partir da educação. Esse é o acesso educacional, desde a escola de primeiras letras, lá na Ilha Itaparica, até o ensino secundarista em Salvador, no Liceu Provincial, e mais tarde ensino superior na Escola de Medicina da Bahia, que vai dar a ele a condição necessária de superar as barreiras que eram impostas aos negros do período. Mas isso tudo foi possível a partir das condições que o Carneiro Ribeiro encontrou. Ele era filho de um escrivão de órfãos da Ilha Itaparica, José Carneiro Ribeiro, e isso dava um status à sua família, de ser uma família do setor intermediário baiano. Então, a partir daí, o Carneiro Ribeiro ele tem esse estímulo, que era comum às famílias médias negras do período, um estímulo à educação. E esse estímulo que veio do pai dele vai fazer com que ele seja enviado para Salvador, lá na década de 50, para estudar e fazer lá a escola secundária. Então, é a partir da educação que o Carneiro Ribeiro ele vai superar essas barreiras, se tornando médico, se tornando, nesse mesmo período que ele exerce curso de medicina, se tornando professor e superando esse lugar, né, comum aos negros do período, que era o lugar do trabalho braçal, que ainda hoje, apesar de a gente ter muitos negros também exercendo funções intelectuais, ainda hoje a gente tem no Brasil uma maioria negra que é trabalhadora ligada ao trabalho braçal e não intelectual. Então foi a partir da educação que o Carneiro Ribeiro conseguiu superar essas adversidades. E isso é um instrumento nosso ainda hoje, né? Nós negros temos na educação essa possibilidade de melhoria de condição de vida e de ascensão social. Olá, gostaria de agradecer ao professor Ismael por ter esclarecido quem foi Carneiro Ribeiro. Essa é uma dúvida dos funcionários, dos alunos e também de alguns professores aqui do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, classe 3. Eu acho que essa foi a oportunidade de fazer uma homenagem ao Carneiro Ribeiro, lembrar a sua trajetória, a sua memória. Então ele foi um intelectual negro, como vimos no vídeo, que pouca gente sabe e eu acho muito importante. Eu também veio desse vídeo, né, para tentar pedir à gestão da escola para fazer uma homenagem visual da imagem de Carneiro Ribeiro, porque, como vimos no vídeo, não tem nenhuma imagem do professor. Apesar da escola ter o nome de Carneiro Ribeiro, ninguém tem esse apoio visual, né, de uma pessoa negra. Então, se a gente produzisse um quadro, né, elaborasse um quadro e colocasse ou na sala dos professores ou na secretaria, seria uma homenagem justa a essa pessoa.